Mas eu queria falar, cara, sobre as coletivas. E hoje eu quero destacar um jornalista aí que me incomodou bastante hoje. Eu não sei se todo mundo, porque às vezes a gente está tão incomodado com a situação do clube, né? Do jogo, perdeu o jogo, e o que o Mano vai falar, o que o presidente vai falar, que a gente passa batido por algumas perguntas capciosas, maldosas e até, eu diria, antiprofissionais, tá? E por que eu estou puxando esse assunto? Falamos aqui, inclusive, nos pontos positivos dessa nova gestão, de abrir o clube, né, para esses portais que são, teoricamente, né, novidades aí em cobrir o clube, em acompanhar algumas coletivas, mesmo que não pós-jogo, né, mas essas coletivas de apresentação de atletas e tudo mais, e que vão contribuir com a exposição da marca Corinthians lá no CT, que o Corinthians, né, inclusive, busca aí uma negociação que deve sair em breve do name rights do CT. Que foi uma pergunta, Diegão, feita hoje pelo repórter, deixa eu até ler o nome aqui para não esquecer, tá? É Plácido Berci, ele é do Grupo Globo, inclusive da Globo, da Rede Globo e do Sport TV, que fez uma pergunta, eu não vou conseguir aqui reproduzir a pergunta, eu poderia até ter colocado as aspas, né? Mas enfim, basicamente assim, eu não sei se todo mundo viu a coletiva, viu a zona mista e tal, ele fez a mesma pergunta para o Mano Menezes na coletiva e fez a pergunta para o presidente depois da zona mista, que foi aquele repórter que falou assim, o Corinthians desde 1961 não perdia 4 jogos seguidos no Campeonato Paulista, naquela oportunidade foi motivo, eu não vou lembrar agora da expressão, Diegão, mas ele falou assim, foi motivo de chacota, de piada, até de uma música, de um bolero, puxou o nome de uma mulher lá, e aí perguntou para o Mano, o que vocês vão fazer para os torcedores rivais não riem do Corinthians? Eu achei péssima a pergunta, cara, péssima. Enquanto ele falava sobre, ele até usou a expressão assim, vocês estão empilhando quebra de tabus, eu até estava gostando, tá, da pergunta, porque realmente, né, estava até representando um pouco do torcedor ali que está incomodado com esses tabus recentes que o Corinthians vem quebrando de forma negativa na arena. Mas, cara, a pergunta dele, Diegão, me incomodou demais, porque, assim, soou uma pergunta de torcedor para o técnico Mano Menezes. E é o que nós falamos aqui algumas vezes, tá? Inclusive, quem precisa estar na coletiva, no pós-jogo, melhor, é desejável que seja um profissional mesmo esportivo para não entrar nesse calor da emoção, né? De daqui a pouco ser desrespeitoso, daqui a pouco, ao invés de uma pergunta, um xingamento, alguma coisa nesse sentido. E ver um repórter... Eu, inclusive, quando eu ouvi a pergunta, porque é muito comum, né? O repórter, quando vai fazer a pergunta, ele primeiro fala o veículo e depois faz a pergunta, né? Eu não ouvi o veículo, e quando ele fez a pergunta, eu falei, quem foi esse cara? E quando eu voltei, que eu vi que era da Rede Globo, cara, e depois fui pesquisar o cara. E aí, resumo, tá, gente? Fui pesquisar o cara e fui ver que o pai dele, por exemplo, era santista, que ele fez uma homenagem pro pai uma vez numa transmissão na Vila Belmiro e tal. E tá tudo certo o cara torcer pro Santos. Para mim, todo mundo que tá no meio esportivo, como profissional, tem o seu clube do coração. É inocência, né? É ingenuidade a gente achar que não. Todo mundo tem o seu clube. Só que, cara, eu acho que você tem que ser profissional. E eu achei péssima a pergunta dele e piorou ainda depois, quando eu vi na zona mista, ele fazendo a mesma pergunta para o presidente, fazendo a pergunta para o Augusto Melo. E ele usou uma outra expressão, o que o senhor vai fazer para o Corinthians não virar piada e tal. Cara, eu achei muito ruim, muito ruim. Aí fiz questão de ir atrás, de ver o nome e tal. Vou repetir para vocês. É Plácido Berci, o nome dele. Achei péssimo, eu não conhecia, confesso que eu não conhecia, inclusive quando eu vi a imagem dele, fui buscar no Google, né? Vi a imagem dele, eu não conhecia, não o conhecia, não acompanho, mas assim, a imagem que ele deixou para mim foi muito, muito ruim. E por que eu fiz questão, Diegão, de trazer esse assunto e destacar? Porque nós mesmos criticamos aqui algumas perguntas, né? Feitas por portais que não têm tanta representatividade, e o que a gente espera de um repórter que vá para um pós-jogo, para uma coletiva, com o nome da Rede Globo, né? O Sport TV, o Grupo Globo, é que o cara seja, no mínimo, profissional. E eu achei péssima e de mau gosto a pergunta dele, Diagão. O André Carvalho aí. Boa noite. No ano de 61, após perder de quatro seguidas, o Corinthians foi apelidado de Faz-me Rir. Ele tá dando contexto aí do que o jornalista... André, e aí eu te pergunto, o Palmeiras até hoje é chamado de sem mundial, o São Paulo ficou 10 anos sem ganhar nada, e isso é a coisa mais comum do mundo, cara. Se a gente for querer pegar na história, entende? Na história que os apelidos que os grandes tiveram, o Flamengo, Cheirinho, né? E por aí vai. A gente pode aqui, né?
Atlético Mineiro ficou 50 anos sem ganhar outro título brasileiro. Então, se a gente for buscar isso, né, toda hora eu tenho um tabu e tenho um apelido. Então, assim, eu achei totalmente fora de contexto, cara. Até porque uma outra coisa que eu fiquei em dúvida, Diego, me ajuda aí que você é o cara dos números. Ele mesmo falou desse 1961 e depois ele usou disse pro Mano, não, você mesmo disse que não lembrava quando você tinha perdido 4 seguidos e você perdeu também no Campeonato Paulista de 2014, 4 seguidos. Por que ele foi para 1961, então? Se o Mano perdeu 4 em 2014. Entende? Assim? Por que não ficou, então, Mano? Não, você perdeu 4 também em 2014 e tal. Aí assim, Jardel, aí o que eu vi pesquisando um pouco desse cara? Ele parece ser um cara que gosta de história, não sei o que e tal, e tá tudo certo. Se o cara quer ser um jornalista esportivo e que vai falar da história dos clubes e tal, mas seja respeitoso. Você fazer uma pergunta pro técnico, falar assim, o que você vai fazer para a torcida rival não rir de você? Olha que pergunta idiota, cara. Aí o Mano Menezes inteligentemente falou, cara, a gente tem que se preocupar com o nosso. O que os outros vão fazer é problema deles, nós vamos fazer o nosso. Então, o Mano Menezes até meio que deu um corte nele, que eu gostei da resposta. Já o Augusto Melo parece que não sentiu a maldade na pergunta. Mas, enfim, cara, eu só quis trazer para a gente ficar ligado, inclusive em novas coletivas, em novos pós-jogo, com esse tipo de pergunta capciosa de emissoras grandes, né? De pessoas que deveriam ter mais cuidado. Eu concordo 115% com o senhor. O seu incômodo e a sua fala, ela tem muito sentido. Aí eu só queria fazer um outro gancho. Que esse mau desempenho, esse, digamos assim, mau profissionalismo não valide que essas mídias alternativas possam lá e fazer merda também. Claro, aí eu vejo gente falando, Diego, você tá falando aí de mídia, mas o que o jornalista tá falando. Mas é isso, um cara que é jornalista, estudou, sabe em teoria de todo o efeito que isso causa e tá fazendo isso, quem dirá quem não tem preparo. Né? E eu concordo plenamente. Tem páginas, tem mídias alternativas que são mais responsáveis do que jornalista. Isso aí é fato também. Né? Quem não lembra na época do Vitor Pereira, não sei se foi o Marco Belo, para não ser injusto. Aliás, foi o Marco Belo perguntando para o Vitor Pereira quem é que manda em casa. Bizarro. Bizarro, lembra que repercutiu? Até conhecendo o Marco Belo já há mais tempo, a gente sabe que ele gosta de fazer isso. A gente sabe que ele gosta de fazer umas brincadeiras, mas pegou mal porque o técnico não conhecia ele. Não, mas eu digo assim, o Marco Belo é daqueles, falem bem, falem mal, falem de mim. Então, ele gosta de puxar. Não, mas é isso que eu ia dizer, mas ele faz essas perguntinhas, às vezes, num tom de brincadeira, por mais que ele queira gerar polêmica, mas em tom de brincadeira e tal. E eu até acredito que foi mesmo, né? Ele também não perguntou aquilo sério pro Vitor Pereira, né? Ele foi fazer uma brincadeira. Mas o Marco Belo, para mim, é daqueles. Mas para mim, o Marco Belo é daqueles que até o boa noite que ele deu errado hoje, para mim é calculado. Sabe? O Mano já tava com a cara desse tamanho e o Mano não deixou nem ele terminar. Ela fez boa tarde, né? Tipo assim, não é boa noite, é boa tarde. Enfim, mas, cara, eu não sei quem foi o influencer, não sei de verdade. O pessoal até comentou. A culpa é tua, Diegão. Olha aí, ó, o que o Enzo colocou aí. A culpa pois é tua. Eu não sei, de fato, eu não sei quem foi, mas aquela pergunta para o Pedro Raul, ironizando o Yuri Alberto, né? Perguntando para o Pedro Raul, o seu domínio tá em dia? Tanto que o cara que fez essa idiotice, para mim é uma idiotice, ele nem se apresentou. Eu não sei se vocês repararam isso. O cara não fala, oi, meu nome é Diego Valença, sou do YouTube N7. Ele nem se apresentou. Fez a gracinha ali, na própria gracinha ele já dá risada. O Pedro Raul, eu acho que o Pedro Raul na hora nem entendeu que era uma ironia ao Yuri. Então, assim, me incomoda demais, cara. Me incomoda demais essa postura, né? Me incomoda de forma diferente. Tá errado. Seja jornalista, não seja, tá errado. O clube não deve permitir que as pessoas usem o microfone para, de alguma forma, expor os profissionais, expor ridicularizar o clube, ridicularizar. Né? Então, e aí eu já aproveito e faço um outro gancho, tá, Jardel? A gente acabou nem colocando como pauta, mas a gente não vai se estender muito na coletiva do Raul, que já jogou, mas muito bem o Raul, né? Falou bem do Yuri, elogiou o Yuri, estamos aqui para ajudar, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro, mesmo sendo jovem. Então, já fazendo esse link, achei de muito mau gosto a brincadeira, vou chamar até de brincadeira da pessoa que ironizou o Yuri, e o que me incomoda é isso, já, Jardel? O Yuri é um cara que, inegavelmente, está numa fase ruim, e nós estamos criticando o Yuri aqui, certo? Agora, isso não dá o direito a gente concordar com a idiotice dessa. E aí você vê parte da torcida dizendo, o cara ganha 1 milhão por mês, tem que, sabe,
me incomoda, cara. Me incomoda. Não é porque o Yuri ganha 1 milhão por mês, né, que o clube tem que permitir uma idiotice dessa, né? E é uma pena. É uma pena que parte da torcida, ela perca a sua razão a esse ponto, né? De achar legal uma pessoa ridicularizar um jogador do clube. Não, seja o Yuri, seja ele quem for. Vocês têm que entender o seguinte: se está ridicularizando o Yuri, se está tentando ridicularizar o próprio Pedro Raul, seja o que for, cara, está ridicularizando o Corinthians. É o Corinthians, é a marca Corinthians que está ali. Então, por isso que, por exemplo, essa pergunta que eu comentei desse repórter da Globo, e que eu vi até alguém comentou aqui agora no chat, não vou achar aqui agora, mas enfim. Tá aqui, ó. Até achei para dar voz, tá? O Marcelo Muniz aqui, ó. Boa noite. Vi a entrevista, não foi capcioso. Ele lembrou um período que todos nós corintianos conhecemos, quando éramos motivo de chacota, hoje somos motivo de piada, sim. Ô, Marcelo, eu vou discordar de você. Para mim, ele foi capcioso, aí tá na interpretação, tá? E por que eu acho que ele foi capcioso? Porque ele fez a pergunta para o Mano e fez a mesma pergunta num outro tom para o Augusto, tá? Para gerar polêmica, cara. É só isso. É como eu disse. Por que ele não falou, então, de 2014? O Corinthians também ficou 4 jogos sem vencer. E esse negócio de, lá em 1960... na boa, né, cara? 1900, é sério que a gente vai falar de 1961? É sério? Entende? Pô, pelo amor, o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar nada, sem ganhar título. Você acha que o Corinthians não foi motivo de chacota em 23 anos sem ganhar título? Então, assim, para mim é bizarro, cara. E me incomoda muito ver um torcedor corintiano, sabe, concordando com o cara, achando que tá certo, que tem que fazer mesmo. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Eu acho que o Corinthians, inclusive, precisa falar, bonitão, vem cá. Vai querer ficar ridicularizando aqui os profissionais, o clube, o técnico, o presidente. Peraí, você acha que é porque é da Globo você tem? Não, não é assim não, cara. Aqui tem que andar na linha. Você acha que outro clube, o Flamengo, o Palmeiras, vão deixar o repórter, seja qual for, ficar lá ridicularizando o clube? Não vai, cara, não vai. E precisam sentir que não pode, que não é assim. Quer trabalhar como profissional? Trabalha. Começou a fazer gracinha? Vai ficar fora. Tira o crachá do carro, aqui você não trabalha mais. E acabou, não tem que... Não pode ser bagunça. Aí o Marcelo colocou, mas nosso técnico ridicularizou o Yuri, chamando ele de burro, e nós criticamos. Criticamos aqui, e a gente não tem que concordar com isso. Dois errados não fazem o certo. Dois errados não fazem o certo. Mano Menezes não pode ficar chamando o jogador de burro, cara. Assim como a gente falou aqui do Diniz lá atrás, na história do Perninha, não sei o quê, que nem é do Corinthians, tá? Mas o Brasil todo, né, comentou isso. O Mano Menezes também não pode. Tanto é que numa entrevista o Mano Menezes fala, não, temos que dar apoio pro Yuri, não, temos que estar junto com o Yuri. Aí no jogo ali, ele acha que o Yuri fez uma falta que não deveria, chama o cara de burro. Também não dá, tá errado, e tá errado, tem que criticar.